O tempo da entrevista começa a ser contado a partir de agora. Candidato Romeu Zema, o próximo presidente da República tem uma tarefa inadiável na economia: enfrentar o problema da dívida pública brasileira. Por isso, cada candidato precisa explicar para o eleitor como é que pretende equilibrar os gastos e conter o crescimento dessa dívida. São mais de 10 trilhões de reais. O endividamento já atingiu 82% de toda a riqueza que o Brasil produz em produtos e serviços, o nosso PIB. E o mais grave, essa dívida está em trajetória de alta, ela está com tendência de alta. Sim. O senhor governou Minas Gerais nos últimos quase 8 anos. E a dívida do governo de Minas cresceu 100%, praticamente dobrou. Ela saltou de 88 bilhões para mais de 180 bilhões de reais. Eu pergunto ao senhor por que o eleitor deve acreditar que o senhor, se for eleito presidente, vai conter o crescimento da dívida pública federal se o senhor não conseguiu diminuir o tamanho da dívida do governo de Minas? Perfeito, Renata. Então, quero explicar aqui para quem está nos acompanhando. A dívida de Minas, ela foi toda feita no passado. Eu, que fui governador por quase 8 anos, não fiz um empréstimo, um financiamento. Ela foi herdada lá dos anos 90 e cresceu muito devido aos juros de agiota do governo federal. Agora, ninguém conta a outra parte. 23 bilhões de reais para aposentado que não recebia aposentadoria, Renata. Eu paguei 13 bilhões para o governo federal, funcionários públicos, e hoje a dívida representa muito menos para a economia de Minas do que representava quando eu assumi. Eu gosto muito de dar aqui um exemplo simples para quem está nos acompanhando aqui entender muito bem. Alguém deve 10 mil reais. Se ele ganha 3 mil reais por mês, essa dívida pode ser considerada elevada. Mas se ele ganha 40 mil por mês, talvez ele tenha condição de pagar com mais facilidade essa dívida. Agora, candidato, sobre isso, a dívida, o fato é que ela ainda existe e ela precisa ser paga. O senhor passou a maior parte da sua gestão com a dívida, o pagamento da dívida em suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor ficou 43 meses sem pagar essa dívida e, considerando toda a sua gestão, o senhor pagou menos de 10% da dívida. 13 bilhões de uma dívida de mais de 180 bilhões. Se a gente usar o seu raciocínio, é como se uma família extremamente endividada decidisse parar de pagar o cartão de crédito e dissesse que está com as contas em dia. A dívida existe e ela precisa ser paga. Tá. Renata, eu ia completar. Quando eu assumi, a dívida de Minas representava 192% da receita corrente líquida. Quando eu saí, era cerca de 160%. Ela está em trajetória de queda, diferente da dívida de Brasília, que está em trajetória de alta. A gente fez um levantamento com os números oficiais do governo de Minas Gerais. Em 2019, no seu primeiro ano como governador, a dívida representava 98% da arrecadação, né, do Estado. Sim. Em 2025, esse número saltou para 137%, ou seja, é preciso bem mais do que tudo que entra em caixa para poder honrar isso, né? Renata, os dados que eu tenho, e hoje qualquer construtora, qualquer fornecedor vende para Minas Gerais. Nós temos hoje uma dívida que proporcionalmente é menor do que era há 8 anos atrás. A economia de Minas ganhou participação no PIB do Brasil. Nós temos hoje uma economia muito mais dinâmica. Isso teve reflexo na arrecadação. E um dado muito importante: eu assumi, Renata, não sei se você tem esse dado aí, com um déficit de 11 bilhões em 2018. Eu saí com um superávit de 5 bilhões. Ou seja, o Estado gastando menos do que arrecada. E antes gastava-se muito mais do que arrecadava. O ajuste foi feito. Hoje, todo fornecedor do Estado, todo funcionário, todo aposentado recebe em dia. E a dívida está parcelada em 30 anos. Então, agora nós temos um fluxo de caixa.
Antes, o que nós tínhamos era dívida vencida, ninguém vendia. Quando eu assumi, não havia nem medicamento na rede pública.